O gestor de RH, primeiramente, ele tem que entender a estratégia organizacional para conseguir alinhar, então, os objetivos individuais com os objetivos organizacionais. Esse é o primeiro passo para gerenciar pessoas. E depois a gente tem que contar com feedback efetivo de desempenho do colaborador e uma comunicação efetiva, porque às vezes a gente tem rotina de dar feedback, mas a gente pega na comunicação, e isso costuma ser um problema dentro das organizações. A maior dificuldade que eu encontro no dia a dia das empresas para gerenciar pessoas é a gente contratar quem não pode demitir. Isso é um cuidado que a gente tem que ter em todo o processo de recrutamento e seleção. E daí, de novo, a gente tem que estabelecer de forma clara os objetivos, dar feedback e também a gente criar uma equipe para autonomia. A gente tem que aprender a delegar. E quando eu falo delegar, eu não estou falando de largar as atividades. Então, quando a gente faz essa atuação dentro da gestão de pessoas, a gente tem que ter pontos de controle. A gente sim confia em equipe, cria ela para autonomia, mas a gente está monitorando o desempenho até para ajustar as coisas que são necessárias para o desenvolvimento das pessoas e da empresa, consequentemente. Para contratar bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a gente precisa de requisito para aquela vaga. E aqui eu estou falando tanto de requisitos técnicos como requisitos comportamentais. Então, de repente, se a pessoa precisa de um determinado curso no Excel avançado, ou se ela tem que ter características comportamentais, por exemplo, ser dinâmico, ser muito organizado. Então, isso é muito importante, definir claramente o que a gente está buscando para contratar bem. O segundo passo é a gente definir estratégias para fazer o recrutamento e trazer para a empresa aqueles currículos que são mais qualificados. Aqui é importante dizer que um bom recrutamento tem muito a ver com a qualidade dos currículos recebidos e não com a quantidade. E aqui a gente pode até estabelecer alguns indicadores. E depois a gente vai para a fase de pré-seleção do currículo, e daí nessa fase de pré-seleção a gente já determinou quais são os requisitos básicos e fazemos a entrevista. A entrevista é sempre bom destacar que ele é um processo de mão dupla. No mesmo sentido que a gente está contratando uma pessoa para trabalhar, nós temos que fazer o processo de forma transparente para que o candidato também escolha e a gente tenha mais efetividade nesse processo de recrutamento e seleção, para que ambos estejam satisfeitos e a gente consiga ter bons resultados junto. A melhor técnica de seleção, a gente depende muito do que a gente está avaliando. Por exemplo, para vagas mais simples, a gente costuma usar a entrevista ou a triagem de currículo, que é uma técnica de seleção mais simples. Agora, para cargos mais gerenciais, para diretoria, nós usamos testes psicológicos. É importante destacar que no Brasil o teste psicológico tem que ser aplicado sempre por um psicólogo, e a partir disso a gente vai determinando escalas para decidir. Então, e aqui também a gente pode colocar dinâmica de grupo e outras formas de seleção que ajudam a gente escolher o melhor candidato. Mas a regra para escolher a melhor técnica de seleção tem muito a ver com a adequação para a vaga. Então a gente vai olhar sempre aqui para o custo-benefício. A integração de funcionário é um processo que nós realizamos para facilitar a adaptação do funcionário à cultura da empresa. Basicamente, a gente vai apresentar os valores, a visão, a missão da empresa, para que o funcionário entenda qual é a empresa que ele está se vinculando. É claro que isso a gente já faz previamente no processo seletivo, mas a integração ela é um passo a mais, porque envolve os relacionamentos, envolve os grupos, como que aquela empresa funciona de fato. E é importante fazermos o processo de integração para fazer com que não tenha rejeição do funcionário, tanto por parte da equipe como por parte do próprio funcionário, e também que não tenha uma conformidade na vaga, porque às vezes a gente contrata uma pessoa com a ideia dele trazer um sangue novo, de mudar o status quo, a gente costuma usar dentro de administração, para fazer uma mudança mesmo. E se esse funcionário se conforma, ele não tem esse poder para fazer essa mudança. Então, é muito importante que você, a partir de hoje, adote esse processo de integração, até mesmo para reforçar tudo que você colocou dentro do processo seletivo e dar ferramentas para que essa pessoa consiga atingir os objetivos que você determinou no processo de recrutamento e seleção, vinculado à sua estratégia da sua empresa.